Olá, o governo Trump enviou uma carta ao governo Lula sancionando o Brasil com prazo para o início de agosto essas sanções entrar, entrar em vigor. E a alegação do motivo das sanções está no primeiro parágrafo da carta, está sendo justificado devido à violação dos direitos humanos, onde o Clesão morreu na cadeia. Nós temos aí senhoras de 70, 80 anos sendo condenadas a 17 anos de cadeia, porque estava protestando com a Bíblia na mão e enrolada na bandeira do Brasil. Essa senhorinha sendo chamada de terrorista, a outra portava um batom. Também por causa da violação das liberdades, da perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para quem tem entendimento, preza pela verdade e pelo respeito ao próximo, olhando o processo que está tramitando contra o Bolsonaro e sua família e todo o seu entorno, sabe que é perseguição política, não há nada ali que justifique o que eles estão fazendo. As sanções das 50% vai arrebentar com o agronegócio brasileiro e creio que essas sanções não vai parar por aí não, vai vir as sanções diretamente para o Alexandre de Moraes, que será a lei Magnitsky, né? Outra alegação, que foi o Brasil que foi sancionado, não as autoridades do CPF. Por quê? A alegação pelo que o Alexandre de Moraes, o STF, está fazendo a um grupo político e empresarial, dando base e sustentação a esse crime e violação da nossa Constituição. Eu ouvi deputados da base do agronegócio falando de que tem que sentar com o Trump lá para negociar essas tarifas. Parece que eles não entendem a língua portuguesa e nem o inglês. As tarifas não estão sendo por causa de negócio, é por causa da violação dos direitos humanos. Para essas tarifas cair, o governo Lula, o STF, tem que voltar a obedecer à Constituição de 88, que é a nossa Carta Magna. Parar com essa perseguição de opositores políticos. E violação do território americano. Por exemplo, o Alexandre de Moraes roubou dinheiro da Starlink. Que não tem nada a ver com o Twitter. Ele queria obrigar o Twitter a aplicar censura. A nossa Constituição proíbe a censura. Ele queria prender os funcionários do Twitter,
o Elon Musk tirou eles do Brasil para não ser preso. Aí ele aplicou a multa. Aí não tinha dinheiro na conta para poder pagar a multa, ele roubou de outra empresa, que o Elon Musk é sócio, tem 44% da outra empresa, roubou o dinheiro lá da outra empresa, não tem nada a ver. Isso não há lei que permite uma coisa dessa, fazer uma coisa dessa. O problema de uma empresa, você ir lá tirar da outra, não tem nada a ver com outro CNPJ, ou outra pessoa jurídica. Dando ordem para a empresa americana, dando ordem de prisão para cidadão americano, residente em território americano. Aí, no Jornal Nacional, o William Bonner lá falou que o Trump estava iniciando a escalada. Quando o Jornal Nacional faz isso, ele está fazendo uma lavagem cerebral na cabeça do brasileiro inculto, que não tem conhecimento, que acredita que ele fala é verdade. Isso não é verdade. O que está acontecendo é uma reação à violação dos direitos humanos, à violação do território americano, ao roubo e perseguição de empresa americana praticada pelo STF. Além do mais, desde a eleição que o Lula vem chamando Trump de nazista, volta e meia está atacando o Trump. O Trump não tinha falado com ele, nem dirigido nenhuma palavra a ele. E na reunião do BRICS agora no Rio de Janeiro, Lula falando de criar uma moeda lá para atacando o dólar americano. Atacar o dólar americano é declarar guerra aos Estados Unidos. Aí agora ele está aí escalonando o problema. Que a intenção, desde lá do início, lá a gente estava avisando que o Lula estava preso por corrupção. Era um erro votar nele. Ele está escalonando para poder fechar o regime, fazer daqui igualzinho está na Venezuela. Só que eu creio que se ele tentar isso, ele já está tentando, querendo fazer uma campanha de um falso patriotismo, e é patriotismo falso. Ele está tentando escalonar, se ele tentar, não prejudicar começar a prejudicar as empresas, vai ser derrubado. Aí você vai ouvir eles falando que é golpe. Mas sempre a intenção, desde o início da eleição lá, o Leonardo Boff, o Genuíno, falando que eles iam radicalizar. Está radicalizando, querendo fechar o regime. O pobre lá em Calto caiu na conversa de funcionário público mentiroso, da imprensa mentirosa, e votou nele. Agora a gente está aí colhendo os frutos, aumento de imposto todo dia. Agora esse problema diplomático, essa sanção americana. O Trump está ameaçando aplicar uma outra sanção lá, que é de 500% para quem comprar diesel e petróleo da Rússia. O diesel está aqui usando esse preço mais pareado com a gasolina aqui. Então, o diesel comprado da Rússia, com preço lá embaixo, porque a Rússia está lá em guerra e está vendendo petróleo mais barato. E o Brasil está comprando. Se o Trump sancionar mesmo na Rússia, porque ela está usando arma química lá contra os ucranianos, a 500%, os caminhões que carrega aqui no Brasil vai parar. Que o governo, eles fecham no regime, em vez de eles diversificar
comprar de vários países, para quando acontecer um problema, você não está preso na mão de um só. Não, ele ficou focado só comprando diesel da Rússia. Comprando adubo químico da Rússia. No governo atrás do Bolsonaro, ele comprou o adubo da Rússia, só que ele está diversificando. Vai comprar adubo de vários outros países, Canadá e muitos outros. Não, Lula não, tá focado só na Rússia, ajudando a financiar a guerra. Agora tem a sanção direto para o Brasil, e pode vir essa outra, que consequência da guerra da Rússia. Isso será um hecatombe para a economia brasileira e para a indústria brasileira. A Embraer perdeu um contrato com a Polônia para fornecer caças por causa do alinhamento do Lula com a ditadura e com Putin. Tá aí nos casos aí os Gripen que falta que comprou da Suécia não se entrega. Que a Suécia faz parte da OTAN. Lula tá surgindo com ditadura e com inimigo das liberdades. Tudo isso é consequência do voto irresponsável, da doutrinação e da burrice de professor em banco de escola idiotizando aluno, de rádio e televisão, pessoas movidas por dinheiro, não por moral e princípios.